Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à correção da apostila Aprender Sempre de Língua Portuguesa do 6º ano, volume 2. Nós vamos para a sequência de atividades 4, aulas 1 e 2. Leitura e fruição com as histórias contadas, gênero textual, conto de fadas. Na apostila de vocês, provavelmente está na página 39, porque às vezes é diferente o número da página da sua apostila e da minha apostila. Mas aqui, pela referência da aula, vocês conseguem encontrar facilmente. Sequência de atividades 4. Objetivos da aula: ler um conto de fadas, identificando o contexto de produção e circulação desse gênero textual. Compreender a ordem de acontecimento das ações dentro da narrativa. Despertando o prazer pela leitura. Lembre-se de um conto de fadas de que você mais gosta. Anote no quadro a seguir as respostas para as perguntas indicadas. Então aqui, cada um de vocês vai escolher um conto de fadas que você conhece bem, que você gosta, e vai preencher esse quadro com as informações desse conto de fadas que você pesquisou. Eu vou dar um exemplo aqui, bem clássico, com a história da Chapeuzinho Vermelho. Eu já acabei de dizer o título, da história, então aqui você coloca o nome, o título do conto de fadas que você escolher, tá? Para em seguida preencher com as informações referentes a ele. Depois do nome, é o seguinte: a história fala de quê? É uma espécie assim de resumo, contar com poucas palavras do que é que se trata a história. Então, a história fala de uma menina que vai levar doces para sua avó e não percebe os perigos que a cercam pelo caminho, porque ela é ingênua. Uma pessoa ingênua é uma pessoa que não vê maldades, Uma pessoa franca, sincera, que não vê maldades, enfim, nas outras pessoas, nas pessoas que a cercam. Quem eram as personagens dessa história também é uma informação tranquila. As personagens eram o Chapeuzinho Vermelho, o lobo, a vovó e o lenhador. Próxima pergunta. Onde a história aconteceu se refere ao lugar, Qual era o lugar, o cenário. Então, é muito comum nos contos de fadas vocês encontrarem assim, olha, aconteceu numa floresta, num reino distante, Num castelo. São cenários muito característicos, elementos muito relativos aos espaços, que indicam os espaços, ou seja, os locais onde acontecem os contos de fadas. No caso da Chapeuzinho, nós sabemos que é numa floresta. E depois a pergunta do quando aconteceu, quando, Que é essa expressão que indica tempo. No caso, é o seguinte, a história é atemporal. Essa história é atemporal, assim como muitos outros contos de fadas. Por quê? Porque atemporal quer dizer o seguinte, que não há um tempo definido, tá? Não tem um tempo definido, por isso é chamado de atemporal. E isso é indicado pela expressão inicial, pela expressão que começa o conto de fadas, era uma vez, por exemplo, No caso da Chapeuzinho Vermelho, era uma vez uma menina, Ou poderia começar com certa vez, há muitos anos, ou há muito tempo, e assim por diante, tá? Depois a última pergunta, qual o fato da história que mais lhe chamou a atenção? Algo que aconteceu aí na história e que chamou a sua atenção, uma parte que você gostou mais ou que te deixou mais intrigado. Então, aqui é claro que é uma resposta pessoal, cada um de vocês vai escrever com as suas palavras o trecho que você mais gostou e é legal também dizer por que você gostou, Pode ser, não tem problema nenhum. Então, quando a Chapeuzinho chega na casa da vovó e começa a perceber que tem algo diferente com ela, que tem algo estranho, começa a desconfiar. Então, inclusive, isso pode indicar aí
que a Chapeuzinho está amadurecendo, já está deixando de ter tanta ingenuidade, começando a perceber alguma coisa estranha aí no ar, tá? Ou ainda, quando o lenhador aparece, consegue salvar a vovozinha, enfim, né? É uma resposta pessoal, cada um de vocês vai escolher uma parte para escrever, tá? Essa aula tem um texto nessa aula ainda para ser analisado, só que eu vou deixar para outro momento, tá? Eu vou dividir, então, essa aula em 2 vídeos, pelo menos, tá? E, então, essa vai ser a parte 1 dessa aula. Eu espero ter ajudado vocês mais uma vez. Um abraço e até a próxima.